capítulo 16. Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes 16. Vamos orar. Deus, em nome de Cristo Jesus, em Tua presença nós estamos, mais uma vez, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo nome magnífico, preciosíssimo do Teu Filho Jesus. Ó Deus, sem Ti nós nada somos. Senhor, eu Te peço que o temor do Senhor recaia sobre este local, ó Pai. Que o Teu temor, ó Deus, seja na nossa vida. Que possamos contemplar a Tua glória, Tua majestade, o Teu poder, através da Tua palavra, através do Teu Filho Jesus. Senhor, nos ajuda, nos ensina a temer ao Senhor. Ó Pai, pois nós precisamos aprender a temer a Ti. Nos ajuda, nos orienta, nos ensina a Tua palavra, pois só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, guia nossos passos, guia nosso coração até, meu Deus, a Nova Jerusalém, pois sabemos que esse dia está mais próximo do que nós imaginamos. Só o Senhor pode nos ajudar. Ajuda-nos, em nome de Cristo Jesus. Juízes 16. O período de Juízes, ele foi um dos períodos mais complicados para o povo de Israel. Foi um período mais delicado, porque foi um período ao qual não tinha rei. Foi um período ao qual não tinha uma ordenança fixa. Então havia uma rotatividade muito grande entre que as pessoas elegiam para ser rei e logo após que morria não tinha um sucessor, suponhamos não tinha um filho, mas sim era um exemplo, Davi, sucessor de Davi, veio Salomão e assim por diante. No caso de Juízes não tinha um outro sucessor. Se caso morresse um rei daquela época, o povo se corrompia tudo novamente. Enquanto tinha rei, o povo era estabelecido naquela regra, naquela doutrina a qual eles tinham que seguir conforme aquele rei ordenava. Aquele rei morria, não tinha um sucessor. O povo voltava a pecar, a bagunçar tudo de novo. E virava uma bagunça tremenda. E elegia uma outra pessoa e tomava conta do povo e assim sucessivamente. Veio o nascimento de Sansão, onde nós conhecemos a história de Sansão e Dalila. Veio o nascimento dele, de uma mulher que era estéril, não podia engravidar. Ela coabitava com seu marido várias vezes e ali ela não concebia o filho. Era um desejo, uma vontade que eles tinham e não concebia o filho. O anjo do Senhor apareceu para eles, para ela, primeiramente, e falou: olha, você vai conceber um filho. Só que na cabeça dele não pode passar navalha e ele não pode beber nenhum tipo de vinho e nada que é derivado disso. Ok. Ela contou para o seu marido. Chegou para o seu marido e falou: olha, um anjo do Senhor apareceu para nós, um homem, apareceu para nós e falou que eu ia ter um filho assim, assim, assado. E ele orou a Deus e quis ver essa pessoa, a qual falou com a mulher dele. E ele apareceu novamente. Assim que ela ouviu, ela foi, chamou seu esposo e os dois foram lá. E ele pegou e falou: olha, fale, me mostre qual que é a forma que eu tenho que educá-lo. Qual que é a forma que eu tenho que educar esse filho? Qual que é a forma com que eu vou doutrinar? Qual que é a forma que eu vou ensinar os caminhos para ele? O que eu tenho que fazer? Da mesma forma com que eu falei para tua mulher.
Ele não vai beber nenhum tipo de bebida forte, não vai poder beber vinho, e não vai passar navalha sobre a sua cabeça, não vai ser cortado. Por quê? Ele é nazireu de Deus, ou seja, ele é uma pessoa separada, ele já é santo desde o ventre, ele já é uma pessoa escolhida para ser de Deus desde o ventre. É ele que vai julgar, ele que vai ser o juiz sobre o povo de Israel. Ele já é separado, ele já é uma criança já consagrada. Então, sobre essa pessoa, vai ser desse jeito a qual, o procedimento a qual você tem que fazer. Tudo bem. Cresceu, Sansão, bonito, tal. Foram crescendo seus cabelos e a mãe dele não deu nenhum tipo de bebida forte para ele e não passou navalha sobre a sua cabeça. Então o cabelo dele foi crescendo juntamente, foi tendo o cabelo comprido. E vieram ali muitas provas para Sansão, sendo que cada prova que vinha para ele executar, o Espírito do Senhor se apossava dele, tomava conta dele e vinha uma força além do normal. Ele teve uma força que nenhum homem tem. Ele teve uma força muito grande. Ele teve uma força imensa. Não foi a força dele, mas era o Espírito Santo de Deus que entrava nele, se apossava dele, e ele destruía leão na mão, pegava o filhote de leão e na mão ele destruía, arrebentava. Pessoas amarravam ele, ele quebrava cordas, cordões, como se fosse fiozinho de linho, fio de linha de costura, ele quebrava de uma maneira tão simples, tão fácil. Sansão ali então ele foi crescendo. E ele num período, ele se interessou por uma mulher filisteia, uma mulher de um povo inimigo, onde não tinha nenhuma afeição com o povo de Deus, era um povo inimigo. E ali sua mãe instruiu, falou: olha, não faz isso, não pega dessa mulher, porque ela é povo estranho, ela não é do povo de Deus, ela não é do nosso povo. E ele, por sua autoconfiança, foi e tomou essa moça. Dali então começou algumas falhas de Sansão quanto ao voto que a mãe dele tinha feito desde criança. Quando, obviamente, ele sabia desse voto, porque quando ele já tomou certa idade, a mãe dele contou para ele. Falou: olha, filho, você não pode cortar o seu cabelo, você não pode fazer isso. Por quê? Porque foi um voto a qual foi feito. Um voto de confiança. Então Deus falou para não fazer isso, que eu iria conceber você. Obviamente que falou, porque posteriormente a gente vai ver que ele sabia disso. Então a mãe dele o ensinou, os pais dele o ensinaram em relativo a esse voto. E uma certa vez, no capítulo 16, diz assim, hoje a gente vai ler bastante hoje. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Que beleza, né? Sansão, nazireu de Deus, uma pessoa separada para Deus, foi ter relação com uma prostituta. Ele pega uma mulher a qual a mãe dele não queria, a qual não era o certo, porque era um povo inimigo, era um outro tipo de povo. Depois ele vai e pega uma prostituta, coabita com ela, com a prostituta. Para ele, qual era o tipo de mulher para Sansão, sendo um homem de Deus? Diz Provérbios: mulher virtuosa, quem o achará? Onde se acha esse tipo de mulher? Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor precede o de rubis, é mais precioso do que o de rubis. O seu valor ele é maior. Uma mulher virtuosa, quando se acha, ele é maior, ela tem mais valor do que um rubi. Sabia disso? Ela tem mais valor, mais valiosa,
tem mais zelo do que um rubi. Olha a importância a qual Deus dá para a mulher. Olha a importância a qual Deus dá para a mulher. Quando se acha uma mulher virtuosa, o zelo é maior do que com um rubi. O zelo é maior. Por quê? Quem o achará? Porque se ele diz quem o achará, porque é difícil de encontrar. Ele foi e se embaraçou com quem? Com uma prostituta. E uma mulher para ele tinha que ser uma mulher de quê? Uma mulher de Deus. Uma mulher para ele tinha que ser uma mulher que iria ajudá-lo. Tinha que ser uma mulher, como diz nas cartas, no Novo Testamento, uma mulher casta, uma mulher idônea, uma mulher bíblica, uma mulher que ajuda, que apoia. Não, ele foi e entrou com uma prostituta. O que a prostituta tem? O que a prostituta faz? Ela vende o seu próprio corpo. Então ela tem ali um poder de sedução. Ela tem ali um poder de sedução muito grande para poder derrubar o homem. Ela tem ali um poder de sedução. Ela não está interessada em amá-lo. Ela não está interessada na pessoa dele, no que ele é. Não, está interessada no dinheiro. Está interessado em derrubar a vida dele. Assim como está escrito em Provérbios 7. Está interessado em derrubar. Depois que derruba, ela limpa a boca, fala, não fiz nada, vou para o próximo. Depois que ela derruba, depois que ela pega, ela limpa a boca, simplesmente só passa a mão assim, está feito, vou para o próximo. Vai para a próxima pessoa. Foi com esse tipo de pessoa que Sansão começou a se envolver. Vamos ir. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui, cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. Levantou a porta com os umbrais e tudo. Prenderam ele. Não foi suficiente para prender. Prenderam Sansão. Poxa. E arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. Arrancou com tudo. E juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os seus ombros. Catou as portas, catou tudo e colocou sobre os ombros. Isso tudo era fruto de quê? Da força de Sansão? Não. Era fruto da força dele? Não. Era o Espírito Santo de Deus que se apossava dele. Era o Espírito Santo de Deus que tomava ele. Quer ver só? No verso 14, no capítulo 15, diz assim, ó, e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. O que dava força a Sansão era o Espírito do Senhor. Ele estava tranquilo, estava sossegado. Estava sossegado. Quando ele estava em situação de risco, quando alguém queria matá-lo, o Espírito Santo entrava nele. E a força dele era a força diretamente de Deus. Por isso que ninguém conseguia deter. A força que ele tinha, ele estava sossegado na dele. Comia, bebia, dormia, tomava banho, fazia todas as coisas dele normal. Sem problema algum. Quando alguém queria maldade contra ele, o Espírito Santo de Deus entrava nele. E a força dele era a força diretamente de Deus. Pegava os umbrais das portas, tudo colocava sobre os ombros e saía, estourava a corda. Ninguém conseguiu deter. Ninguém conseguia segurá-lo. Ninguém. Veio um leão, filhote de leão, para querer matá-lo. Ele estraçalhou o leão ao meio. Estraçalhou. Que força que é essa? Que tipo de força? Ah, é a força dele. 10 anos de academia, musculação, tomando bomba? Não. É a força do Espírito Santo de Deus. É a força que está no voto a qual foi feito. A força que a mãe dele foi obediente a Deus. Onde diz, obedecer é melhor do que sacrificar.
a obediência dela a Deus quando era pequeno e dele nesse termo já de adulto, era o que exercia isso. A presença de Deus estava com ele. Em situação de risco, o Espírito Santo tomava, se apossava dele e fazia da maior fortaleza uma formiguinha. Fazia da maior fortaleza, poderia colocar o que fosse na frente dele, ele derrubava. Olha só o que não faz a força de Deus. Poderia colocar qualquer tipo de força. Uma muralha, 2, 3, 4 sequências de muralha. Ele derrubava com o dedo, assim, empurrando. Não era a força natural dele. Era a força do Espírito Santo. Isso está na obediência. Isso está na obediência. Quando Jesus disse, estarei convosco até o final dos tempos, ele cumpre aquilo que ele fala. Ele cumpre exatamente aquilo que ele fala. O que acontece é que nós muitas vezes não obedecemos. É que nós não obedecemos a ele. Desde pequeno, o cabelo dele comprido, não embebedou-se, foi obediente a Deus. Continua. Versículo 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes, vamos lá, já tinha se envolvido com uma prostituta, já tinha feito errado. Foi lá, fez mais um pouquinho errado ainda, se envolveu com uma outra mulher de um outro lugar, sem ser do povo de Deus. Já fez mais um pouco errado ainda. Ele viu que estava se tornando forte. Nada o detinha. E isso, ao invés de ser para a honra e glória de Deus, ao invés de ele usar isso para glorificar o nome do Senhor, né, apenas para defender o povo, a usar essa força para defender o povo todo, não. Ele estava já se engrandecendo quanto a isso. A vontade dele era o quê? Foi uma mulher, 2, 3 mulheres. E já estava partindo para outro ponto, usando a força dele, já partindo para o lado já sexual do negócio. Já usando a sensualidade, já indo se deitar com uma mulher, com 2 mulheres, com 3 mulheres, e se embaraçava. E pior besteira que ele fez. Estava brincando com um canhão apontado para ele e não sabia. Estava brincando com 38 apontando para a testa dele e não sabia o que ele estava fazendo. Isso acontece muito nos dias de hoje. Isso acontece muito e muito nos dias de hoje. Vamos embora. Verso 5. Então, depois que ele se afeiçoou com ela, né, e coabitou com ela, tudo certo? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, foram até ela, até Dalila, e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Maravilha. Disse, pois, Dalila a Sansão, depois que eles conversaram com ela, falou, vamos fazer um trato aqui. A gente vai dar para você 1.100 moedas de prata. Só que com uma condição. Se você conseguir persuadir ele, já que você teve um caso, então ele gostou de você. Ele, não foi só um caso com uma outra mulher, com uma prostituta, não. Ele foi só um caso e saiu fora. Não, ele gostou, ele se apegou a você. Então, fazer o seguinte, a gente dá 1.100 moedas de prata, desde que você consiga arrancar dele, extrair dele da onde que vem essa grande força dele, porque isso não é normal. E essa grande força dele não é normal. Da onde que vem essa grande força dele? Beleza.
Disse, pois, Dalila a Sansão. Aí passou um período, né? Passou um tempo, tal, certinho. Os dois juntos. Chegou Dalila a Sansão e disse: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Vamos lá. A mulher chega para ele. Isso aqui tem vários temas que pode ser entrado nessa mensagem aqui. Vários temas. A mulher chega para ele, Dalila. Se ela ama mesmo, será que ela amava? Será que ela tinha amor amor por ele mesmo? Foi vendida, se vendeu por 1.100 moedas, se vendeu, e logo em seguida, na maior cara larga: amor, fala pra mim, amor, vem cá. Poxa, de onde vem tanta força sua? Como é que pode os homens te matar? Você acha que ela falou de forma... Ô Sansão, de onde vem essa força? Não, foi aqui, ó. Como se diz no popular, no chaveco, num 7-1. Foi aqui só no ouvido. Vem cá, amor, com maior carinho, com maior lábia, com maior sedução, sensualidade. Onde consiste a tua grande força? Conta pra mim. Fala pra mim de onde vem essa força. Poxa, não, eu não quero te perder. Eu não posso te perder, não. O que faz você se tornar um outro homem qualquer? O que faz você morrer? E diz que ama, né? Você acha que ama? Daqui começa mais uns passos da queda de Sansão. O quê? Ficar flertando com mulher, a qual não era nem a mulher do povo dele. E a mulher? Ficar flertando com o homem. Cuidado. 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 Isso é mais perigoso do que você pensa. Isso é mais perigoso do que você pensa. Ficar brincando de revelar segredos. Ou olha com quem você conversa. Olha o que você fala, para quem você fala, e olha o que você fala do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Para quem é que você abre a boca para falar? Cuidado. Cuidado. Porque muitas vezes quem está do teu lado não está com boa intenção de te ajudar. Está comprado. Para quê? Para pegar teu marido. Está comprado para quê? Para pegar tua esposa. Está comprado para quê? Para entrar na tua fraqueza e fazer exatamente aquilo que você falou que ele não faz com você. Cuidado. Você vai e conversa: meu marido ele faz assim, assado, ele não faz isso. Beleza. O cara vai fazer exatamente aquilo que você falou que o seu marido não faz. Vai fazer exatamente aquilo. Ele não é carinhoso comigo, ele não é isso e aquilo. Beleza, sem problema. Na hora que você vê, o rapaz já está flertando com você, já está conversando, já está te entregando um presente, está te dando chocolate, está te convidando para tomar um café, um suco.
comer um lanche, algo do tipo. E ali então começa a podridão, começa então a queda. Da mesma forma, o homem. Olha com quem fala. Ah, fala com um, com outro, com dois, três. É. Sansão, o que ele estava fazendo aqui? Brincando com o pecado. Com o pecado não se brinca. Não se brinca com o pecado. Pecado se trata com sensibilidade. Não se brinca com o pecado. Pecado se trata com sensibilidade. Pecado tem que ter sensibilidade para ele. Não se brinca com ele. Não se brinca. Não se brinca com o pecado. Quando você menos pensar, você já está pensando. Quando você menos esperar, você já está nutrindo. Quando você menos esperar, você executou. Não se brinca com o pecado. Não foi à toa que Davi disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. Você acha que foi à toa que ele disse isso? Não porei coisas más diante. Você acha que foi em vão que ele falou isso? Você acha que foi à toa que ele disse isso, que está registrado isso? Não. E o que tem de gente brincando com o pecado não é brincadeira, não. O que tem de gente brincando com o pecado não é brincadeira. Abusando, autoconfiante. O que ele foi, além de ele brincar com o pecado, o que ele fez aqui? Autoconfiante. Autoconfiante. Primeiro passo, falou, enganou. Aí ela vai vir. Falou uma vez, olha só, eu tiro ela, faço ela de boba e sem problema. Vamos lá. Verso 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, ela mesma. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. Mais uma vez. Mais uma vez. Já não basta a primeira, foi a segunda. Foi dando corda. E você acha que ela desistiu depois disso? E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E elas as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Começou meio que já a falar demais. Já foi soltando o que não devia. Qual que era o voto? Cabelo. Já começou a falar besteira. Já começou a falar além do normal. Já estava fazendo errado. Começou a entrar no pior. Já estava entrando além do errado. O inimaginável. Já começou a falar, começou a abrir relativo parte do voto, entrando naquilo a qual Deus tinha ordenado. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Ela chega para ele e fala: como é que você fala que me ama, sendo que o teu coração não está comigo? Como que você fala que me ama, sendo que você mente para mim, seu amor? Se você fala que me ama verdadeiramente,
Então prova do teu amor, então. Prova. Até agora você só está zombando de mim, você está me enganando, você está me fazendo de trouxa. Você está pensando que eu sou o quê? Você acha que a intenção dela era de ajudá-lo? Não. A intenção de Dalila era a melhor, era proteger Sansão. Sansão não precisava de proteção. Sansão, se viesse um exército contra ele, ele dava conta do exército sozinho. Se viesse um exército contra um, ele dava conta do exército sozinho. Podia vir com canhão, com bala de bazuca, um monte de coisa. Ele se virar sozinho. Por quê? Porque quem se apoderava dele, a força que ele tinha, um canhão só que ele jogava e estraçalhava tudo. Era a força de Deus. Qual que era o intuito dela? Ela foi enviada para destruir Sansão. Foi enviada diretamente para destruir Sansão. E quem é enviado para destruir? Conhecemos. Satanás. Veio a matar, roubar e a destruir. Não se sinta autoconfiante brincando com o pecado. Não brinque com o demônio. Não brinque com Satanás. Não brinque com o inferno. Não brinque. O que nós vemos hoje é muita brincadeira com o inferno. Muita brincadeira com trate isso com seriedade. Porque o inferno é real. Satanás é real. Ele existe. Ele existe. Não se brinca. Ah, então tem que valorizar o demônio. Não. Diz as Escrituras, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não vai tentar Deus. Não se tenta Deus. Você está com a presença de Deus, o Satanás, o inferno não lhe toca. Olha o que acontecia com Sansão. A presença de Deus se apoderava dele. Vinha demônios, vinha né, se a gente olhar na referência neotestamentária, vinha demônios, vinha pessoas querendo acabar com a vida dele. Nada ficava em pé diante dele. Nada se mantinha diante dele. Por quê? Quem é que dava força para ele? O Espírito Santo do Senhor entrava nele, se apoderava dele, tomava conta dele. O Espírito Santo de Deus dominava ele. E começou a brincar com o pecado. Começou a confiar nas suas próprias forças. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nas suas próprias forças. É queda na certa. É ruína. Quando você pensa que pode vencer alguma coisa sozinho, ficar brincando. Ainda mais quando se envolve algo relativo a sexo oposto, a homem e mulher. Não se brinca. Ah, mas então tem que ser seco? Tem. Ah, mas então eu não posso nem o... Não, cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você conversa. Porque um sorriso que você dá pode mudar totalmente a história da conversa. Um sorriso que você dá muda totalmente o assunto. Um sorriso, um olhar, um tchau, um oi, muda totalmente o sentido do negócio. Cuidado! Para que você vai... Quantas pessoas que a gente conhece que pregam o Evangelho, que eram pastores de Deus mesmo, tropeçaram com mulher. Tropeçaram com mulher por causa de quê? Autoconfiante. Autoconfiante, não, comigo não acontece. Comigo não acontece. Tome cuidado, vigie. Saia de perto. Percebe que tem alguma coisa que está tendo um sentimento esquisito, estranho. Sai de perto, some. Para que vai arriscar? Para que vai querer arriscar o negócio? O diabo, ele veio para destruir. Enquanto ele não destrói, ele não sossega. Olha aqui ela. Ela foi paga para quê? Para destruir. Enquanto ela não conseguiu o que ela queria, ela não sossegou. Ela não sossegou. E ao invés dele cortar logo, falar, some da minha frente, encrenca. Não, ficou lá conversando, brincando.
Vou fazer ela de boba. Se eu colocar chinelo, eu perco minhas forças. Não, se eu comer couve, eu perco minhas forças. Ficou brincando. Não era para brincar com o pecado. Não era para... Não se brinca com isso. Não se brinca com isso. E era coisa que ele estava brincando. Era coisa que ele estava lá brincando, flertando, fazendo. E ela levando a sério. Ela levando a sério. E ele brincando. Se fizer isso, fizer aquilo outro, me torna como qualquer outro homem. E ela levando o caso a sério. E ele brincando. Ela levando a sério e ele brincando. Só que chegou num ponto que ela espremeu ele na parede. Falou, vem cá. Como é que você fala que me ama? Sendo que o teu coração não está comigo. Como é que você vai falar para mim que você me ama, sendo que você não revela para mim o teu segredo? Você não revela para mim o teu segredo, então você não me ama. Você está sendo falso comigo. Você está mentindo para mim, está zombando de mim, está me fazendo de boba, está me fazendo de o quê? De bonequinho, de fantoche. Você não revela para mim, você não é sincero comigo. Você não é sincero. Olha o resultado da brincadeira. Olha o resultado desse mundaréu de trapalhadas que o Sansão fez. No versículo 15. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. O objetivo dela era cumprir aquilo que ela foi paga. Satanás tem uma missão. O diabo tem uma missão. Executar aquilo que foi ordenado para ele. O quê? Matar você. Acabar com a tua vida. Acabar com a vida do povo de Deus. Satanás tem uma missão. Ele tem uma ordem que vem diretamente das gargantas do inferno. O quê? Matar o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M. Matar aquele que serve a Deus. Destruir a vida daquele que serve a Deus. Essa é a missão de Satanás. Destruir a vida daquele que busca a Deus. Da mesma forma aqui, ela foi paga para isso. Ela foi paga para isso. Para quê? Para acabar com a vida dele. Foi paga para acabar com a vida dele. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Todos os dias, ela na orelha dele. Todos os dias, ela na orelha dele. Atazanando na orelha dele. Fala para mim em que consiste sua força. Fala para mim em que consiste sua força. Fala para mim em que consiste sua força. Fala para mim, todos os dias ela montava um cenário diferente para poder falar com ele. E ele brincando todos os dias. Todos os dias. Importunando, atazanando a orelha dele todos os dias. Com suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Quando diz a sua alma se angustiou até a morte, quem é que se apoderava dele? O Espírito Santo do Senhor. Na hora que essa declaração, quando diz que a alma dele se angustiou até a morte, já diz que chegou. Já deu. Deu o negócio, o perigo está aí, à vista. O perigo está à vista. A morte está à vista. Lembra no caso de Jesus, no Getsemane? O que aconteceu? Ele chegou para o discípulo e falou, minha alma está angustiada até a morte. Vou me retirar. Foi orar.
Posteriormente, o que aconteceu? Prenderam Jesus, crucificação, morte. Aqui, mulher de tanta atazanar a orelha dele, de tanto cornetar ele, a alma dele se angustiou até a morte. A sua alma se angustiou até a morte. Se fechou. Sabe? Se travou. Travou a alma dele. Isso já era sintoma para ele já ou se retirar e orar a Deus, ou se retirar e pedir misericórdia, falar: Senhor, me ajuda, Senhor, te peço, me ajuda, me sustenta, ou expulsar ela de lá, para some daqui. Mas era para ele agir, era para ele já ter tomado uma atitude, era para ele já ter tomado uma atitude naquele momento. A alma dele fechou. O Espírito Santo avisa quando você vai fazer alguma coisa a qual não está de acordo com o que ele quer. Ele avisa. A alma fechou, travou, não faz. Não faz. E pior que tem gente que vai lá e força ainda, e vai lá e faz. Depois reclama. Vem as consequências. Vem as consequências do negócio. A alma dele se fechou. Todos os dias ela importunava. O Espírito Santo vai ele avisa. Ele avisa quando acontece alguma coisa estranha. Ele avisa. Por quê? Quem que se apoderava dele? O Espírito Santo do Senhor. Então já estava mostrando para ele. Falou: para por aí. Para por aí. Chega. Não. 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Conseguiu o que queria. O que ele fez? Lá atrás, deu só um pedacinho, ó, as tranças, os cabelos, só que não era isso. Só que não era isso que queria. Não é isso que ela queria. Ela queria saber o tudo, abrir totalmente o coração, falar, pôr para fora. Tudo bem. Ele pegou, vai e falou tudinho. Descobriu o seu coração. Descobriu. Ou seja, abriu seu coração para ela. E falou tudinho. Falou tudo. Ela nunca passou navalha sobre minha cabeça. Nunca. Se isso acontecesse, ir-se-ia de mim toda a força. Eu ia ser como qualquer outro homem, pensando que ela o amava, pensando que ela, estava interessada nele, gostava dele. Não, estava nem aí, queria o dinheiro. Ela foi paga para destruir ele, foi paga para conseguir o maior segredo que eles queriam, e realmente conseguiu. Olha o resultado. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, já sabia, tá vendo? Ela viu que ele já entregou todo o coração para ela, ou seja, revelou todo o segredo, o porquê da força. Revelou todo o segredo para ela. Falou tudinho. Vendo que isso aconteceu, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. É agora. Agora é a hora. Pode vir. Ele já falou. Tudo que eu precisava ouvir, ele falou. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Carinhosa, né? Amorosa ela. Fez dormir sobre os seus joelhos, né? Fazendo um nana neném, tranquilinho, bonitinho, fez ele dormir. Na hora que ele dormiu, chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Rapou o cabelo, retirou-se dele a sua força.
A força vinha de quem? De Deus, do Espírito Santo de Deus. Retirou-se dele a sua força, retirou-se dele o Espírito Santo de Deus. Saiu dele. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Está vindo o Sansão, os filisteus estão vindo te pegar. Ah é? Não, deixa comigo, isso é comigo, eu vou lá e... Não sabia que o Espírito Santo do Senhor já tinha se retirado dele. Se retirou dele por quê? Porque cortou o cabelo? Não, porque desobedeceu. Se retirou dele por quê? Porque desobedeceu. Olha o que dá brincar com o pecado. E talvez nós estamos fazendo isso, desobedecendo a Deus. Nós temos uma aliança com Cristo na cruz. Sabe o que nós fazemos? Nos lambuzamos todo no pecado. Começamos aos pouquinhos. A gente ora, vai orando. Só que chega um momento que você vai orar e não vai encontrar nada. Tem gente que diz que você pode, Deus perdoa, né? Ah não, Deus perdoa os pecados, Deus perdoa. A prova está aqui. Deus perdoa? Perdoa, com certeza. Mas Deus também não é moleque, nem otário, nem criança, não. Para poder ficar, as pessoas ficam assim, se tumultuando no pecado, se lambuzando e fica abusando da misericórdia, porque Deus também não é bobo, não. Ele perdoa sim, mas Deus também não é bobo. Quando a alma dele se entristeceu, quando a alma dele se angustiou, ali já era para ele ter parado. Na verdade não era nem para ter começado lá atrás. Não era nem para ter começado. Quando a mãe dele falou, não pega a mulher de outro povo. Quando os pais dele falaram, não pega a mulher de outro povo. Não pode deixar comigo. Pegou uma, duas, três, quatro, vai uma prostituta, agora vai a tal da mulher aqui da vila. Qual que é o resultado? Abriu o coração para quem não deve. Quem é que tem sido suas companhias? Com quem que você tem conversado? Quem tem sido as suas companhias? Talvez aquela pessoa que está do seu lado, aquela que está do seu lado é essa que está te enganando. A pessoa que está do seu lado, que você tanto conversa, é ela que está te enganando. A pessoa que você tanto conversa, tanto bota fé, não, essa é gente boa. É gente boa, é bacana. Mal sabe que ela está com o teu marido. Mal sabe que ela está com a tua esposa. Que ela está tramando alguma coisa para destruir tua família. Cuidado com quem você conversa. Cuidado. Não abra teu coração para A, B, C, D, E, F, G, H, I e Z. Não. Não fale. A prova está aqui. O que Satanás quer é exatamente de destruir. E ele tem, como se diz, ele vai aos poucos. Ele vai aos poucos. Fala um dia, fala o outro, fala outro dia, fala outro dia. Um dia é um café, um dia é uma bolacha, um dia é um chocolate, um dia é um almoço, um dia é um jantar, um dia é isso. E aí? Até o dia que derruba. Não se brinca com o pecado. Um dia é um dinheiro que oferece. Ah não, eu tenho tanto. Não. Seria bom, mas eu não quero. Não é nem seria bom, mas eu não quero. Eu não quero. Não quero, pronto, acabou, some daqui. Ah, mas seria bom, eu estava pensando. Estava pensando no quê? Estava pensando no quê? Deu uma brecha de pensamento de entrada, Satanás volta. Não é nem para dar ideia alguma de que gostou do pensamento. Não é nem para dar ideia alguma de que gostou do negócio.
Ah, mas para eu poder me aposentar eu tenho que fazer um negócio assim, assim, assado, esquentar um olerite, 2, 3, 4, 5. Ia ser legal, mas... não, isso é sujo, não vou fazer. Não é nem ia ser legal. Você sabe que não é legal, para que pensar que ia ser legal, mas é sujo? Ia ser legal, mas ia ser legal, mas é sujo? Você sabe que a pessoa faz aquilo, ela vai te importunar agora até você fazer. Até você aceitar, ela vai te importunar. Não faça. Não faça. Mas para eu comprar casa tem que fazer isso, 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 e mentir, isso, aquilo outro. Não faça. Não faça. Satanás quer exatamente te destruir. Ele quer exatamente acabar com você. Talvez você fale, não, mas no meu caso não é problema de homem ou de mulher. Ok, mas o Espírito Santo de Deus, ele abre a palavra mais do que a gente imagina. Mais do que, por mais que a gente tenta estudar e ver, ele que abrange o negócio. Ele que abrange. Sentimento de ódio, de raiva. Ele que mostra. Aí tenho raiva, tenho ódio, tenho isso, tenho aquilo. É mesmo. Satanás vem um dia, vem 2, vem 3, até consumir. Qual é o sentimento da raiva, do ódio? A morte. Lembra Caim e Abel? Antes de Caim matar Abel, Deus fala para ele, olha, eu não teria aceitado a sua oferta também? Se você tivesse feito de todo o coração, eu não teria aceito? Agora, você vai ficar assim por causa do teu irmão que fez o negócio certo? Se você tivesse feito, eu teria aceito. Não faz isso, o pecado já está à porta, já está perto de você, não faz isso. Não deu a vida à voz de Deus, foi lá e matou. E aí? Cuidado. Mal sabia ele que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Será que o Espírito Santo de Deus já não se retirou de nós? Faz tempo e a gente pensa que está com a presença de Deus, mas não está? Já parou para pensar nisso? Será que o Espírito Santo de Deus já não se retirou de nós? Faz tempo e a gente está pensando que está com o Espírito Santo de Deus e ele nem sequer está perto de nós? Será que o Espírito Santo de Deus já não se retirou? E nós estamos lutando com a nossa própria força. Ele foi lutar com a própria força dele. Ele não sabia que o Espírito Santo de Deus tinha se retirado dele. Ele pensou, com a força dele, ele foi arrebentado. Com a força de Deus ele ganhava todas. Com a presença de Deus ele ganhava todas. Agora com a força dele, na hora que ele foi para lutar, na hora que ele foi para cima, verso 21, então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Na hora que ele foi com tudo para cima, os filisteus já grudaram nele, a primeira coisa que fez foi arrancar os olhos. Arrancou logo a visão dele. Não vai enxergar mais não. O pecado faz isso. O diabo quer fazer, sabe o que? Deixar você cego. O diabo quer tirar a sua visão. O diabo quer exatamente tirar a sua visão. Isso que os inimigos queriam fazer com ele. Não é os inimigos do povo de Deus? Então isso que os inimigos queriam fazer com ele. Isso que os inimigos também querem fazer com aquele que serve a Deus. Tirar a visão, deixar a pessoa cega. Deixar a pessoa cega. Deixar a pessoa cega. Ele pensava que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Vou vencer mais uma. Deixa comigo. Na hora que foi, os filisteus grudaram nele e arrancaram logo os olhos. Não vai ver mais nada. Vai viver só em trevas agora. A partir de hoje é trevas, escuridão, não vai ver nada, nem um pingo de luz, nada. Olha o estado que chegou. Isso pode se refletir na nossa vida, sim. Podemos estar passando por uma situação semelhante a essa. Examinai-vos para saber se estás na fé, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Podemos pensar que estamos com o Espírito Santo de Deus, quando na verdade não estamos.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Podemos pensar que o Espírito Santo está conosco, o Espírito do Senhor, quando na verdade não está. Quando na verdade não está. Como eu vou saber se está ou não está? Através da obediência. Através da obediência. Enquanto ele estava obedecendo, estava brincando com o pecado, mas ainda não tinha revelado o seu segredo, não tinha ainda revelado o voto dele, a qual tinha acontecido desde o ventre. Enquanto ele não tinha revelado, a força estava com ele. O Espírito Santo de Deus estava com ele, a força do Senhor estava com ele. A partir da hora que ele revelou, acabou-se. Quebrou o voto, já era. Quebrou o voto, já era. O Espírito do Senhor se retirou. E os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-lhe descer a garça, e amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Olha o que fizeram dele. Fica aí agora. Girava ele um moinho no cárcere. Ficava lá. O tempo foi passando, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Esse Dagom aqui, ele era considerado como o deus da agricultura. Era metade homem, metade peixe. A forma dele, a escultura dele. E os filisteus disse: nosso Deus, Dagom, nos deu nas mãos o nosso inimigo. O nosso maior inimigo está nas nossas mãos. Estavam festejando a queda de Sansão. Estavam se alegrando, estavam jubilando, estavam todos alegres com a queda de Sansão, com a derrota de Sansão, com a falência, com a lama, o poço que o Sansão chegou, o estado dele. Acabou as forças. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele não é mentiroso. Sem mim nada podeis fazer. Saiu a força, saiu a presença de Deus. Olha o que aconteceu. Para quem vencia, rasgava urso, leão na mão. Não tinha cordas, não tinha nada que o amarrava. Nada que o segurava. Nada o poderiam deter. Nada o segurava. Nada, nenhuma força. O Espírito Santo de Deus saiu, destruiu. Acabou. Arrancou os olhos dele. Os olhos de Sansão foram arrancados. Estava onde? No cárcere, na prisão. Está preso. Talvez seja essa a nossa situação. Você olha e fala: nossa, parece que... O que acontece comigo? Parece que Deus não ouve minha oração. Eu me sinto preso. É um negócio estranho que está acontecendo comigo. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que há comigo. Eu não sei o que está acontecendo, meu Deus do céu. Eu não sei, parece que Deus não responde. Parece que as trevas estão festejando comigo. Festejando a minha queda, o meu declínio. Tá alegre por causa que aconteceu isso comigo. Está alegre. Mas isso tem um motivo. Mas isso tem um motivo, que é a desobediência a Deus. Isso tem um motivo, a desobediência, porque quando você está com a presença do Espírito Santo de Deus, Ele está com você. Você ora, Ele te responde, Ele te ajuda. O Espírito Santo te sustenta, Ele te ajuda, te dá força.
O porquê que acontece isso então? Por causa do pecado na cabeça, na mente, no coração, nos passos, na execução. Na execução. E o pecado, ele leva a pessoa à destruição. Olha o que aconteceu com Sansão, um homem poderosíssimo, muito forte. Um homem que não tinha outro forte igual ele. Não existe, nunca existiu, jamais vai existir. Fazem testes de homens que levantam carro, que puxam caminhão. Isso aí era fichinha para ele. Arrancava a porta, os umbrais, colocava nos ombros. Com a força de Deus. Olha a força que o homem tinha. Olha a força que ele tinha. Com toda a situação de risco, o Espírito Santo se apoderava dele. Ele derrubava de gigantes, fazia de tudo. Com a força de Deus. O Espírito Santo habitava em Sansão. Começou a brincar com o pecado. Começou a brincar com o diabo. Começou a brincar com o demônio. Olha o que acontece. Olha o que o demônio quer fazer. Sabe o que ele almeja fazer? Sabe o que Satanás almeja fazer com você? Festa. Sabe o que ele deseja fazer com você? Tirar os teus olhos e fazer festa no inferno. Matamos ele. Acabamos com a vida dele. Destruímos. Destruímos com ele. Satanás, ele não presta. Satanás, a vontade, ele não é teu amigo, não. O diabo não é teu amigo. Ele não veio para ser teu amigo, para ser seu colega, para ser seu amigo. Não. Satanás, ele veio para matar você. É para destruir a tua vida. Obedeça a Deus. Obedeça, tema a Deus. Não quebre o teu voto, não quebra a aliança que Deus fez com você. Não quebra o voto que Deus fez contigo. Não quebra, não venda a sua vida, não empresta a sua vida, os teus ouvidos, não flerta com ninguém. Ele quer acabar com você, com a tua família, com o teu lar, com tudo. Abra os teus olhos enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Eu vim para que tenham vida. Satanás não veio para dar vida, é Jesus que veio para dar vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Olha o que aconteceu com Sansão quando ele desobedeceu a Deus. Olha o que aconteceu com ele. Primeira coisa que fez foi arrancar os olhos. Tirar os olhos dele. Arrancar os olhos de Sansão. Você não vai ver nada. Prenderam. Você vai ser nosso escravo, vai trabalhar para a gente agora. Bobão. E o que aconteceu? Festejaram diante do Deus deles. Festejaram, foram fazer festa. Destruímos, acabamos com ele. E agora ele é nosso, vai trabalhar para a gente. 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, chama ele lá, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Estava lá todos se alegrando, festejando, ele lá no cárcere, lá preso, estava lá todos festejando. Vai lá, chame Sansão lá, chama lá ele. Vai, para ele brincar aqui na nossa frente. Fizeram ele de palhaço, fizeram ele de bobo. Quando o pecado entra na vida da pessoa, mano, quando a pessoa peca, quando o pecado ele entra, ele é executado, é consumido, o pecado ele esmaga a pessoa por dentro. Ela se sente sem valor algum. Ela não se sente uma pessoa de valor. Ela se sente a última pessoa existente da face da terra. Se sente a pior espécie. Por que você acha que muitos se matam? Por que você acha que muitos tiram a sua própria vida? Por que você acha que muitos acabam com a sua própria vida? Por causa do quê? Porque é legal? Não, é isso que o pecado faz. Esmaga a pessoa, vai moendo a pessoa por dentro, a tal ponto dela querer tirar a sua própria vida. Olha só o que não faz o maldito pecado. Olha só o que não faz. Um homem mais forte, mais poderoso que tinha, cheio da presença do Espírito de Deus,
agora se vê nessa situação. Agora se vê numa situação que sem a visão apanhou. Apanhou, ainda levou uma coça, ficou tudo arrebentado, apanhou sem os olhos. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Um homem que era usado por Deus, um homem que Deus o usava, um homem que arrebentava grilhões, cadeias e tudo, hoje sem os olhos, apanhou, e ainda os outros estão tirando sarro, tá brincando. Mas chama lá para ele brincar aqui na nossa frente, chama ele lá. Chama ele lá, vamos bagunçar um pouquinho aqui com ele, agora é a nossa vez, chegou a nossa vez. O pecado faz exatamente isso. O diabo, depois que você executou, o diabo vai querer brincar com você. Vai querer fazer de você o que você quiser. Depois que você entra, a mulher a qual não é tua, aí você vai querer sair, você vai querer largar, aí ela vai pegar, vai virar e falar, ué, você vai sair agora? Agora se você sair eu vou falar para toda a tua família. Agora se você sair, eu vou falar para ela. Ah, você não vai sair comigo hoje? Não, por que você não vai sair comigo hoje? Ah, não, porque não, tem que ir para casa. Você sabe como? Ah, não, se você não sair comigo hoje, não quero nem saber. Não, mas hoje é aniversário dela, eu não é o nosso aniversário de casamento, disso, daquilo. Não, se você não sair comigo hoje, eu vou ligar para ela e vou falar. Vai. Para que, sendo que o próprio Espírito Santo de Deus avisou para ele, angustiou a alma dele. De tanto que ela ficou atazanando. Ao invés de ter orado a Deus, fala, Senhor, ajuda-me. Senhor, me fortalece. Tem gente que não tem esse perigo. Tem gente que já não tem esse perigo, mas tem um outro tipo de queda. Já é uma queda financeira. Já alguém oferece dinheiro, ele vai. Alguém oferece a qualquer coisa, ele vai. Oferece dinheiro, jogo de bicho, jogo de loto, jogo de qualquer coisa, ele vai. Ele vai. Meu Deus do céu. Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão. O moço que pegou Sansão, né? Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Foi passando o tempo, os cabelos do Sansão foi crescendo. Foi tomando comprimento novamente. Levaram ele entre as colunas. Ele falou para o moço, olha, me guia entre as colunas. Só para eu poder encostar nela, só para eu poder apalpar. Me guia. Pegaram, levaram, parou nas colunas, apalpou, sem a visão. Ok. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Sansão ali na coluna, apalpou, sentiu. Tinha toda essa quantidade de homens, mulheres, homens, mulheres, os príncipes, os filisteus, 3.000 homens e mulheres, ou seja, estava lotado, entupido a casa. Sentiu a coluna, sem ver. Ok. 28. Então, Sansão clamou ao Senhor. Você ainda está vivo, não está? Você ainda respira, não respira? Ah, mas eu fiz um monte de coisa errada. Eu entristeci a Deus.
Eu pequei contra Deus, eu fiz o que não lhe agrada. O Espírito Santo, eu sinto um vazio dentro de mim, que não é um vazio comum. Não é uma saudade comum de alguma coisa, é um vazio que é um buraco dentro de mim. Você ainda está vivo, não está? Então, execute isso. O quê? Então Sansão clamou ao Senhor. Sansão clamou a Deus. Sansão, ele ainda no estado que ele estava, de calamidade, no estado que ele estava, no estado de precário, ele clamou ao Senhor. Ele ainda assim clamou a Deus. O que eu quero dizer? Não importa a situação que você está, ou o quanto você se afundou, ou talvez você não fala para ninguém, mas você está num estado que você sente que a presença de Deus saiu de você, a presença do Espírito não está mais com você. Clame ao Senhor. Não importa a circunstância, não importa a situação, mas clame a Deus. Ore a Deus, ore ao Senhor, execute. Foi o suficiente. Colocaram um homem mais forte que existiu. Colocaram eles na coluna. Foi suficiente. Aquelas duas colunas para ele foi o suficiente. Que derrubava leão, arrebentava todo mundo, matava várias pessoas. Aquelas duas colunas foi suficiente. Aquilo lá foi suficiente para ele poder executar aquilo que ele precisava naquele momento. Aquelas duas colunas foi suficiente. O que é necessário para você? Clamar a Deus. Clame a Deus. O que é suficiente para você? Somente o clamor a Deus. Você clamar a Deus. Pedir a Deus: Senhor, em Tua presença eu estou, Deus, eu rogo e te peço, perdoa-me. Ajuda-me, me sustenta. Fortalece a minha vida, a minha alma, perdoa os meus pecados. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor no meu coração, eu preciso do Senhor. Me perdoa porque pelo que eu fiz. Estou cego, o pecado me cega, me cegou, me tira essas escamas dos meus olhos, abre a minha visão, meu Deus. Me ajuda, me perdoa, me sustenta, me toma pelos teus braços. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Senhor, me dê só mais esta vez a força, para que de uma vez por todas eu me vingue deles pelos meus olhos, por eles ter tirado a minha visão, para que eu possa me vingar deles terem tirado a luz de mim, para que eu possa me vingar deles terem tirado de mim a luz, que eu estou em trevas. Me ajuda. Me ajuda, estou no fundo do poço, estou em trevas, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em vida. Sansão, ele entrou na galeria dos homens da fé, escrito em Hebreus. Se você procurar em Hebreus, acho que é Hebreus 11, se não me falha a memória, ele entrou na galeria dos homens da fé.
Por quê? Um homem que era fortíssimo, errou, pecou. A presença de Deus saiu dele. Era forte, porque a presença de Deus estava com ele. Pecou, a presença de Deus saiu. Ficou vulnerável a Satanás. Satanás esmagou ele. Tirou logo a visão. O pecado faz isso. Tira a visão, deixa a pessoa cega. Deixa a pessoa cega. Deixa a pessoa cega. Pegou, tirou. Ele clamou a Deus. Ele clamou ao Senhor. Com as últimas forças que ele tinha. Aquelas colunas ali era o que ele precisava. Era o que ele necessitava naquele momento. Clamou ao Senhor. E com força derrubou a casa toda. E todas as pessoas que estavam zombando dele morreram. Todas as pessoas que zombaram dele, todas que estavam oferecendo, que estavam se alegrando perante Dagon, que estavam se alegrando perante os outros deuses, todas essas pessoas morreram. Todas. E foram maiores a morte que ocorreu junto com a morte dele do que dele com vida. Do que dele com vida. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a tua vida. Basta fazer o que então? Clamar a Deus. Ainda há esperança para você. Ainda tem essa força para você ainda. A força do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que estaria conosco até o fim. Até o fim. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Talvez na situação a qual está passando nesse momento, está sendo zombado, criticado, apontado por causa do pecado. Chega. Olha a Deus, fala: Senhor, perdoa-me. Chega. Chega. Eu sei que o Senhor está comigo. A tua presença, Senhor Jesus, Espírito Santo, está comigo. Isso ninguém tira de mim. Não quero nem saber. A tua presença está comigo. Ponto final. E ponto final. E ponto final. Porque tu disseste que eu sou o teu templo, a tua morada, a tua habitação. Então o Senhor habita na minha vida. O Senhor habita em mim. O Senhor habita em mim. O Senhor habita em mim, eu sei, eu tenho certeza que o Senhor habita em mim, eu não quero saber, o Senhor habita em mim e ninguém tira isso de mim. Ora a Deus, arrependendo-se dos seus pecados. Ore a Deus, arrependendo-se das suas maldades. Ainda tem força para você, talvez você está sem força, mas ainda tem a força do Espírito Santo. Ainda tem a força de Jesus na tua vida ainda. Veja, a história dele, o final da história dele foi totalmente diferente. Ele matou mais pessoas na morte dele do que com vida. E entrou ainda na galeria dos homens da fé. Foi reconhecido. Ainda há esperança. Você está vivo, não está? Você respira. Você ainda tem fôlego de vida, não tem? Então clame enquanto você tem fôlego de vida. Clame, arrepende-se. Talvez de pensamento, de desejo, de intenção, de maldades executadas, de vontades que quer executar, de passado, de presente, de criação, da forma com que foi criado, da forma com que foi. Arrependa-se. Fala: Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, perdoe porque eu fui egoísta, eu fui ruim. Eu pensei que eu poderia fazer as coisas sozinho, quando na verdade não posso. Eu preciso de Ti. Me ajuda. Amém?